Meu nome é Amanda Schmidt e o que estou prestes a compartilhar com você transformou minha vida para sempre. Sempre imaginei que uma experiência de quase morte só aconteceria com os outros, nunca comigo ou com alguém próximo a mim. Mas Deus tinha outros planos. Ele me revelou verdades sobre os tempos atuais e o futuro. Preciso alertar o máximo de pessoas possível. Era uma fria noite, 12 de junho de 2019. Eu tinha acabado de passar uma noite maravilhosa com meu neto, assistindo ele cantar na apresentação escolar. Meu coração transbordava de alegria ao presenciar meu neto Bruno, de 7 anos, cantar um louvor que minha neta Ana, de 9 anos, havia escrito. Eram preciosidades, e eu não conseguia deixar de sorrir enquanto conduzia meu veículo para casa. Já passava das 10 horas da noite. As estradas estavam tranquilas, e uma suave chuva começou a cair. Recordo-me de pensar como tudo parecia pacífico. Estava a cerca de 20 minutos de minha residência quando aconteceu. Olhando para trás, agora compreendo que Deus estava me preparando para tudo, embora na época não o soubesse. Nas semanas anteriores, tive sonhos singulares, sonhos de anjos e trombetas prestes a soar, mas nada poderia ter me preparado para o que eu estava prestes a vivenciar. A última lembrança antes de tudo se apagar foi a de mexer no ar-condicionado para desembaçar o vidro do carro. Senti uma dor aguda no peito, diferente de qualquer outra que já havia sentido. Mais tarde, os médicos me informaram que havia sofrido um infarto. Meu carro atravessou a pista e colidiu com a traseira de um caminhão estacionado. Mas o que aconteceu em seguida é o motivo pelo qual estou compartilhando este testemunho. No instante em que meu coração parou, senti-me separando-me de meu corpo. Não foi um momento assustador e doloroso, mas sim como se tivesse soltado algo muito pesado que carregava. A primeira percepção foi a completa ausência de desconforto físico. Todas as dores que a idade havia me imposto haviam desaparecido. Senti-me jovem novamente, mas isso foi apenas o começo. Encontrei-me em um espaço entre espaços, que só posso descrever como uma dimensão intermediária. Ainda não era o céu, mas também não era a terra. Tudo estava banhado pela luz mais esplendorosa que já vi. Não era a luz do sol, nem luz artificial, mas luz viva, se isso faz sentido. As cores ao meu redor eram mais vibrantes do que qualquer coisa que eu já tenha visto na Terra, cores que nem consigo nomear. Foi então que ouvi meu nome, Amanda. A voz era diferente de qualquer outra que eu já havia ouvido, carregada de autoridade, mas transbordando de amor. Virei-me e vi um anjo diante de mim. Ele era imponente, magnífico e poderoso, com olhos que pareciam conter galáxias. Não tenha medo, ele declarou, e instantaneamente toda a minha apreensão se dissipou. O Senhor me enviou para revelar-lhe o que em breve se manifestará. De repente, estávamos percorrendo um corredor luminoso. O anjo voltou a falar. O que você está prestes a contemplar é para a igreja, para aqueles que possuem ouvidos para ouvir. Muitos dormem, mas o tempo é curto. As cenas que se desenrolaram diante de mim eram simultaneamente encantadoras e aterrorizantes. Obtive uma visão panorâmica da Terra, mas ela apresentava-se diferente. Uma escuridão tentava envolvê-la, todavia, pontos de luz espalhavam-se pelo globo. O povo de Deus orava, adorava, mantendo-se firme em sua fé. O anjo me mostrou algo que dilacerou meu coração. Igrejas lotadas de pessoas, mas muitas delas apenas executando rituais. Sua adoração era superficial, suas orações, rotineiras. Eles me oram com seus lábios, ouvi o Senhor dizer, mas seus corações estão distantes de mim. No entanto, então, testemunhei algo extraordinário, um grande despertar começando a eclodir. Não se tratava de um avivamento como os que lemos nos livros de história. Era diferente. Observei pessoas em suas residências, em seus locais de trabalho, em escolas, repentinamente inundadas por uma profunda consciência da realidade de Deus e de sua necessidade por Ele. Não se tratava de manipulação emocional ou de pregações sofisticadas, era obra soberana do Espírito Santo. O anjo, então, me mostrou algo que se assemelhava a um relógio gigantesco, mas, ao invés de números, continha eventos. Vi guerras, desastres naturais e avanços tecnológicos que pareciam impossíveis. Mas o que mais me impressionou foi a perfeita cronometragem desses eventos no plano de Deus. Observe atentamente, disse o anjo, e eu vi algo que fez meu espírito vibrar, a noiva de Cristo sendo preparada. Observei pessoas de todas as nações, tribos e línguas sendo purificadas por meio de provações, mas emergindo mais fortes, mais radiantes. Seus rostos irradiavam uma luz sobrenatural. Seguiu-se a parte mais intensa da minha visão. O mundo mergulhando em um tempo de grande engano. O que me chocou foi a sutileza inicial, pequenos compromissos, pequenas alterações na verdade de Deus, até que muitos que se diziam cristãos deixaram de reconhecer a verdade das mentiras. No entanto, no meio dessa escuridão, vi algo belo.
os verdadeiros crentes se tornando mais fortes, mais unidos, mais dependentes da palavra e do Espírito de Deus. Eles não foram influenciados pelo crescente engano. Havia algo diferente neles, um selo, uma marca de proteção que eu reconheci como sendo o Espírito Santo. O anjo, então, me mostrou algo que me fez chorar. Vi inúmeras almas que pensavam estar salvas, mas nunca se entregaram verdadeiramente a Jesus. Tinham religião, mas nenhum relacionamento. Conheciam Deus, mas não o conheciam pessoalmente. Diga a eles, disse o anjo, diga a eles que não é suficiente conhecer as palavras certas ou frequentar a igreja certa, eles precisam renascer, verdadeiramente transformados pelo poder de Cristo. Vi ondas de perseguição se aproximando, mas não era nada como eu esperava. Iniciaria com uma sutil discriminação contra os crentes e, posteriormente, se tornaria algo mais aberto. Mas o que me surpreendeu foi que a verdadeira igreja se fortaleceu sob pressão, e não enfraqueceu. Então, me mostraram algo sobre tecnologia que me aterrorizou. Observei como progressos aparentemente benéficos eram utilizados para controlar e enganar, mas o povo de Deus recebeu sabedoria para navegar por esses desafios sem comprometer sua fé. O anjo, então, revelou algo crucial a respeito da oração. Contemplei como as súplicas do povo de Deus estavam verdadeiramente impactando os eventos mundiais, cada prece como um ponto luminoso, e quando o povo de Deus orava em unidade, essas luzes se fundiam em forças poderosas que repeliam as trevas. Foi-me demonstrado o quão próximos estamos do retorno de Jesus, mas fui explicitamente instruído a não compartilhar certos detalhes. O que posso afirmar é que Deus está posicionando seu povo neste preciso momento para o que está por vir. Cada dificuldade enfrentada pelos crentes é uma preparação para seu papel nestes últimos dias. O anjo me mostrou como Deus está levantando indivíduos comuns, não apenas pregadores ou mestres, mas pessoas de todos os tipos. Os crentes se movem com poder extraordinário. Vi pessoas trabalhando em empregos regulares, construindo famílias, vivendo vidas normais, mas carregando a presença de Deus de tal forma que as vidas ao seu redor eram transformadas. Então, testemunhei algo que alterou minha compreensão da batalha espiritual. Percebi como nossas orações, adoração e atos simples de obediência estavam verdadeiramente afetando as coisas no reino espiritual. Cada vez que um crente escolhia perdoar, amar, defender a verdade, era como uma arma contra as trevas. Foi-me demonstrado como Deus está se movendo particularmente entre os jovens. Vi uma geração emergir não influenciada pelos valores do mundo, mas profundamente fundamentada na verdade de Deus. Esses jovens não eram perfeitos, mas eram autênticos, e Deus estava utilizando sua autenticidade para atrair outros para si. O anjo, então, revelou algo sobre a igreja que tanto me entristeceu quanto me encorajou. Vi como Deus estava abalando tudo que podia ser abalado, expondo falsos ensinamentos, revelando motivos ocultos, separando a fé genuína da mera religião. Era doloroso, mas necessário, observou o anjo, e eu vi como Deus estava conectando os crentes de maneiras sobrenaturais. Pessoas que nunca se conheceram estavam sendo reunidas para seus propósitos. Vi igrejas domésticas, encontros secretos e igrejas tradicionais, todas sendo utilizadas por Deus de maneiras distintas. Então, testemunhei algo notável sobre a adoração. Vi como a verdadeira adoração, não apenas cantar hinos, mas vidas totalmente rendidas a Deus, estava criando espaços onde a presença de Deus estava irrompendo de maneiras poderosas. Vidas estavam sendo transformadas, corpos curados, relacionamentos restaurados. O anjo me mostrou como Deus estava trabalhando nas famílias, vi a cura de relacionamentos entre pais e filhos, cônjuges reconciliados, filhos pródigos retornando para casa, mas não por meio do esforço humano, mas pela submissão à maneira de Deus fazer as coisas. Foi-me então mostrado algo sobre provisão nos tempos vindouros. Vi como Deus estava ensinando seu povo a depender dele de novas maneiras. Alguns indivíduos estavam adquirindo modos de vida mais simples, outros estavam sendo agraciados com a oportunidade de auxiliar os semelhantes, mas todos estavam compreendendo que Deus era sua fonte, e não os sistemas mundanos. O anjo revelou como Deus estava elevando pessoas influentes no mercado, empreendedores, educadores, profissionais de saúde, servidores públicos, que defenderiam a verdade mesmo quando isso acarretasse sacrifícios. Sua integridade pavimentaria o caminho para um testemunho impactante. Então, observei algo sobre a cura que me surpreendeu.
Não se tratava apenas de cura física, embora eu tenha presenciado muito disso, mas também de cura de feridas emocionais, sofrimentos mentais e escravidão espiritual. Deus estava preparando seu povo para ser canais de seu poder curativo. Eu testemunhei como Deus estava operando de maneiras frequentemente não reconhecidas, pequenos atos de gentileza, orações simples, momentos tranquilos de adoração, todos estavam sendo usados por Deus para impulsionar seu reino de maneiras significativas. O anjo me demonstrou a importância crucial de os crentes conhecerem a palavra de Deus por si mesmos. Notei quantos seriam desviados porque confiavam em outros para lhes dizer o que a Bíblia dizia, ao invés de estudá-la por si mesmos. Então, observei algo sobre as crianças que tocou meu coração profundamente. Vi como Deus estava operando por meio das orações das crianças, como sua fé simples estava movendo montanhas. Pais que ensinaram seus filhos a conhecer verdadeiramente a Deus. Sei que Deus estava preparando a próxima geração de guerreiros. Eu testemunhei um mover especial de Deus. Entre os idosos, aqueles que o mundo muitas vezes ignora, estavam sendo preenchidos com nova força, sabedoria e propósito. Suas orações eram particularmente poderosas. O anjo me mostrou como Deus estava derrubando as barreiras entre os crentes genuínos, não comprometendo a verdade, mas concentrando-se em Cristo. Vi pessoas de diferentes origens, denominações e culturas se unindo em verdadeira unidade. Então, observei algo sobre os dons espirituais que me causou admiração. Deus estava distribuindo esses dons de maneiras inusitadas, não apenas nas reuniões da igreja, mas também em lares, locais de trabalho e escolas. Crentes comuns se manifestavam em profecias, curas e outros dons, tão naturalmente quanto respiram. Presenciei como Deus estava preparando as pessoas por meio de suas provações diárias. Cada dificuldade, cada desafio, era usado para fortalecer a fé e desenvolver o caráter. Nada era perdido. O anjo me mostrou a importância crucial de nossas escolhas atuais. Cada decisão de defender a verdade, demonstrar amor e permanecer fiel estava criando efeitos em cadeia, tanto no reino natural quanto no espiritual. Então, observei algo sobre o tempo de Deus que me deixou maravilhado. Eventos que pareciam aleatórios eram, na verdade, perfeitamente orquestrados. Deus estava tecendo uma tapeçaria de eventos e vidas de maneiras que não poderíamos imaginar. Alguns indivíduos estavam aprendendo a viver com mais simplicidade, outros sendo agraciados com a oportunidade de auxiliar seus semelhantes, mas todos compreendendo que Deus era o que Deus havia feito em suas vidas, não apenas os grandes milagres, mas também a fidelidade diária, estavam quebrando as barreiras da descrença. Presenciei como Deus estava operando por meio de sonhos e visões, alcançando pessoas de maneiras que o ministério tradicional não conseguia. Muitos estavam chegando à fé por meio de encontros sobrenaturais com Deus. O anjo me mostrou a importância dos crentes aprenderem a ouvir a voz de Deus por si mesmos. Aqueles que desenvolveram esse relacionamento íntimo com Deus teriam sabedoria para navegar pelos tempos desafiadores que viriam. Então, observei algo sobre a comunidade que me surpreendeu. Deus estava criando novas formas de comunidade cristã, não baseadas em programas ou edifícios, mas em relacionamentos autênticos e propósito compartilhado. Presenciei como Deus estava se movendo especialmente entre os quebrantados, aqueles que lidam com vícios, lutas de saúde mental e feridas profundas. Seu poder curativo estava sendo demonstrado de maneiras notáveis. O anjo me mostrou a importância dos crentes entenderem a autoridade espiritual, não para dominar os outros, mas para se opor às trevas e liberar o reino de Deus. Então, observei algo sobre provisão que me encorajou. Deus estava ensinando ao seu povo novas maneiras de viver, mais simples, mais dependentes dele, mais focadas na comunidade e no compartilhamento. Presenciei um movimento especial de arrependimento varrendo a igreja, não do tipo superficial, mas um arrependimento transformador que levou a mudanças reais. O anjo me revelou a forma como Deus estava empregando a música, a arte e a criatividade em novas e inovadoras maneiras, não apenas em contextos religiosos, mas também na cultura em geral. A criatividade estava se tornando uma ferramenta poderosa para a influência do reino. Então, presenciei algo que modificou minha compreensão sobre a guerra espiritual. As maiores batalhas não eram vencidas por meio de orações fervorosas ou técnicas espirituais sofisticadas, mas sim por meio da simples obediência e da firmeza na fé. Observei como Deus estava moldando as pessoas por meio de suas adversidades. Cada provação,
cada dificuldade estava sendo utilizada para desenvolver resiliência e força para o futuro. O anjo me esclareceu sobre a importância crucial do perdão para os crentes. Aqueles que se agarravam à amargura enfrentariam dificuldades nos tempos subsequentes. Então, testemunhei algo notável. Deus estava curando feridas geracionais e rompendo ciclos de disfunção que afligiam famílias por muitas gerações. Observei como Deus estava suscitando indivíduos com dons de ensino, não apenas em púlpitos, mas também em lares, ambientes de trabalho e plataformas online. Esses indivíduos manifestavam seus dons tão naturalmente quanto respiram. Presenciei como Deus estava preparando as pessoas por meio de suas lutas cotidianas. Cada dificuldade, cada desafio, era usado para fortalecer a fé e desenvolver o caráter. Nada era inutilmente desperdiçado. O anjo me demonstrou a importância crucial de nossas escolhas atuais. Cada decisão de defender a verdade, demonstrar amor e permanecer fiel estava criando consequências em cadeia, tanto no reino natural quanto no espiritual. Então, observei algo sobre o tempo de Deus que me deixou maravilhado. Eventos que pareciam aleatórios eram, na verdade, perfeitamente orquestrados. Deus estava tecendo uma tapeçaria de eventos e vidas de maneiras que não poderíamos conceber. A verdade estava sendo disseminada por novas rotas. O anjo me revelou a necessidade fundamental de os crentes compreendessem os tempos. Aqueles que estudavam a palavra de Deus e a contemplavam com discernimento espiritual teriam a sabedoria necessária para guiar os outros. Então, algo tocou meu coração. Deus estava concedendo proteção especial e propósito às crianças para os tempos futuros. Suas orações eram particularmente poderosas. Observei como Deus estava atuando por meio de pequenos grupos, não apenas em estudos bíblicos formais, mas em comunidades autênticas onde as pessoas compartilhavam suas vidas e se apoiavam na fé. O anjo me destacou a importância de corações puros para os crentes. Aqueles que preservavam suas mentes e corações teriam clareza em momentos de conflito. Então, observei algo notável. Deus estava distribuindo dons espirituais de maneiras inesperadas e para indivíduos inusitados. Todos tinham um papel a desempenhar. Notei como Deus estava preparando líderes, não apenas religiosos, mas indivíduos que liderariam em diversas áreas da sociedade, com princípios do reino. O anjo me mostrou a importância de os crentes andarem em amor, não apenas sentindo afeição, mas escolhendo amá-lo ativamente, mesmo em situações desafiadoras. Então, vi algo que modificou minha compreensão sobre a oração. As orações mais simples, feitas com fé genuína, estavam movendo montanhas no reino espiritual. Observei como Deus estava atuando na educação, não apenas em escolas cristãs, mas onde quer que seu povo estivesse ensinando e aprendendo com a perspectiva do reino. O anjo me mostrou a importância fundamental de os crentes compreendessem sua identidade em Cristo. Aqueles que conheciam sua identidade nele não seriam abalados pelas incertezas do futuro. Então, observei algo notável sobre a adoração. A verdadeira adoração estava criando ambientes onde a presença de Deus se manifestava de forma poderosa. Testemunhei como Deus estava preparando as pessoas por meio de suas vidas diárias. Cada situação, cada relacionamento, era uma oportunidade de crescimento e impacto. O anjo me mostrou a importância de os crentes andarem em sabedoria. Aqueles que buscavam a sabedoria de Deus teriam entendimento além de suas capacidades naturais. Então, algo encorajador surgiu. Deus estava reunindo seu povo de novas maneiras, transcendendo barreiras e divisões tradicionais. Observei como Deus estava trabalhando por meio da tecnologia, não apenas para difundir o Evangelho, mas para conectar seu povo e facilitar a obra do reino. O anjo me mostrou a necessidade crucial de os crentes compreendessem a graça, não uma graça superficial que justificasse o pecado, mas a verdadeira graça transformadora de vidas. Então, vi algo sobre a autoridade espiritual que alterou minha perspectiva. Não se tratava de posição ou cargo, mas de submissão a Deus e de andar em seus caminhos. Observei como Deus estava moldando as pessoas por meio de suas fraquezas. À medida que reconheciam sua dependência dele, sua força foi aprimorada. O anjo me revelou a importância fundamental para os crentes em caminhar na verdade, não apenas conhecendo-a, mas vivendo-a em todas as esferas da existência. Então, testemunhei algo sobre evangelismo que me surpreendeu. O testemunho mais eficaz não emanava de programas, mas de vidas transformadas. Observei como Deus estava atuando em relacionamentos, sanando, restaurando e forjando laços que seriam cruciais para os tempos futuros.
O anjo me demonstrou a importância crucial para os crentes em compreenderem o poder da escolha. Cada decisão de seguir a Deus, por mais insignificante que parecesse, tinha significado eterno. Então, vi algo sobre provisão que me encorajou. Deus estava ensinando seu povo a confiar nele de novas maneiras e demonstrando sua fidelidade. De repente, me senti atraído de volta à sua presença. As últimas palavras do anjo para mim foram inequívocas: diga-lhes para se prepararem, diga-lhes para se manterem próximos a Jesus, diga-lhes que o tempo é curto. Mais tarde, soube que havia estado clinicamente morto por 13 minutos. Os paramédicos já haviam declarado meu óbito quando, inesperadamente, meu coração voltou a pulsar. Ao abrir meus olhos no hospital, eu era diferente. Tudo o que havia visto estava gravado em minha memória com perfeição. Os médicos ficaram admirados com minha recuperação. Nenhum dano cerebral, nenhum efeito duradouro do ataque cardíaco. Minha família percebeu imediatamente a mudança em mim. Havia uma paz, uma certeza sobre o plano de Deus, que antes não existia, mas também havia uma urgência em compartilhar o que eu havia presenciado. É por isso que estou compartilhando este testemunho. O que eu experimentei não foi apenas para mim, foi um aviso e um chamado para despertar em cada crente. O tempo é mais curto do que imaginamos. Os sinais que me foram mostrados estão acontecendo agora mesmo ao nosso redor. Compartilhei o que vi naquela noite porque o anjo deixou claro que devemos preparar nossos corações, aprender a discernir a voz de Deus por nós mesmos e estar prontos. O tempo de jogos e formalidades religiosas chegou ao fim. Jesus está retornando mais cedo do que qualquer um espera. O que importa agora não é nosso conforto ou nossos planos, mas nossa prontidão para o que está por vir. A questão é: você estará?